Olá! Neste vídeo, eu, Carolina Coelho, gostaria de te contar que existe leis que atuam no nosso inconsciente e nas nossas ações. E como Jung diz, até que a gente domine este tal desconhecido do inconsciente, a nossa vida será comandada por ele. E o que ele quis dizer com isso? Simplesmente que nós temos muitas vezes uma força maior do nosso campo sistêmico que atua em todas as pessoas, e isso se chama consciência pesada. O que seria isso, Carol? Você nasceu de uma família, correto? Essa família, a sua mãe tem uma história, o seu pai tem uma história. Os seus avós, bisavós tiveram outra história. E aí veio você. Quando você começa a se desenvolver, passar na faculdade, no seu primeiro emprego, e de repente as coisas começam a fluir, e claro, com a sua total dedicação, porque ninguém sobe sem se dedicar, né? Então, com o seu estudo, com a sua entrega, você simplesmente começa a adquirir muitas vezes alguns sintomas que atrapalham o seu foco no seu negócio, na sua empresa, na área ou até às vezes naquele cargo que você acabou de ganhar, naquela promoção tão sonhada. Você de repente adquire síndrome do pânico, burnout. E por que será que isso acontece? Por que será que você começou a suar frio nas reuniões? Por que será que você começa a ter palpitação e não consegue mais ter aquele desempenho que você teve para chegar onde você chegou? Simplesmente aquela lei que eu te disse no começo, ela muitas vezes é uma das principais raízes deste sintoma. O que acontece? Esta lei, ela atua para que você, no fundo, não consiga sentir-se preparada a ir para um nível que a tua família, a tua mãe ou teu pai não alcançaram. Ou se alcançaram, perderam tudo. E aí o que acontece? Para você seguir em frente e dar um passo além daquilo que foi um dia possível para ela, que na verdade possivelmente não teve uma carreira, ela cuidava ali de você, a sua mãe. Já parou para pensar que se você é mulher, o peso que nós carregamos neste século de sermos tão diferentes daquilo que foi possível para as nossas mães? O quanto a gente precisa ter uma força, e uma força que vem do feminino e não do masculino, para que a gente consiga liderar e consiga chegar aonde a gente pode chegar? Pois é, esta tal lei chama pertencimento, uma lei observada por Bert Hellinger, um dos observadores da constelação familiar, do seu principal, do principal psicanalista que observou essa lei. E aí, quando ele observou isso, ele pensou ao fazer diversas dinâmicas nas empresas, com pessoas de relacionamento, pessoas que tinham ali questões, ele observou que simplesmente existe essa tal lei que atua. E eu, como não só terapeuta e consultora sistêmica, mas fui advogada e pude depois me formar em justiça sistêmica, onde eu consegui observar mais de perto, com conhecimento da advocacia e das terapias, o que de verdade faz, de repente, um diretor começa a colapsar e ter um burnout, ou um funcionário abaixo dele, ou uma empresa falir. Então, existe essa tal de lei que atua neste território invisível que muitas vezes
ela não permite que a gente simplesmente decole. Então, agora, eu gostaria de passar um exercício para você. Gostaria que você pegasse uma folha de papel e escrevesse qual é o seu próximo passo que você gostaria de alcançar profissional, ok? E agora escreva abaixo qual é o obstáculo que você sente que está impedindo que você chegue nesse local. E por favor, lembre, né? Todos nós somos adultos e sabemos que os obstáculos, eles dependem 50% de nós. Então, como esse exercício é para você, coloque aquilo que você sente que depende de você ultrapassar. Então, não coloque a culpa no tempo, no chefe, no, na política. Perceba aquilo que de verdade tem a ver contigo. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade, Carol, de ir para o próximo nível porque eu tenho uma ansiedade que me atrapalha. Eu não consigo, Carol, porque eu preciso me dedicar ao inglês e eu chego em casa morta de cansaço, tenho filho para cuidar e não consigo me dedicar. Seja o que for para que você atinja o próximo nível na sua empresa, o que você gostaria? O que te impede? E ao perceber o que te impede conscientemente, agora respire e feche os olhos. E ao fechar os olhos, você vê uma escada e você vai subindo, 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 até que você olha uma pessoa quando você chega aí. Está de costas ou de frente, uma pessoa familiar. Ao olhar essa pessoa, perceba quem é. E diga assim para ela ou para ele: eu vejo você e agora escolho me libertar de você. E eu escolho libertar você para que eu siga o meu lugar e você o seu. Eu te libero das minhas expectativas e te libero das minhas. E me libero das suas. Grata. E respire e deixe que uma luz lá do alto envolva essa pessoa e a mesma luz de forma consciente e separada envolve você. Essa luz que liberta, que encaminha cada um para o seu lugar certo. E bem devagar, você agradece, percebe como você fica. Essa pessoa entra num elevador, as portas se fecham, você entra em outro e vai descendo, 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 até que você chega, sente seu corpo
E volta bem devagar, bem devagar. E agora perceba número 3 nesse papel. Qual é a primeira ação prática que você pode fazer agora, depois de ter feito esse exercício? Até breve.